Graça e paz, aqui é o professor Fabrício Cardoso e eu gostaria de lhe dar as boas-vindas ao Programa de Educação Cristã da EBOC. O Programa de Educação Cristã da EBOC tem como objetivo de implantar uma cosmovisão cristã sobre a nossa geração. Uma cosmovisão cristã é um conjunto de crenças e valores baseados nas Sagradas Escrituras. Nosso objetivo é de resgatar a centralidade de Cristo sobre a forma do homem de ver e de enxergar o mundo. Acompanhe comigo no quadro as áreas que nós estaremos abordando. Programa de Educação Cristã implantando uma cosmovisão cristã em nossa geração. Falaremos sobre os aspectos da filosofia, sociologia, psicologia, ciências da religião, a política, o direito, a pedagogia, a antropologia, a comunicação social, a literatura, as artes e a música. Estaremos, através desse programa, abordando todos esses assuntos, esses conteúdos, essas disciplinas, dissertando esses conteúdos através da visão cristã. Estaremos nos aprofundando, como, por exemplo, aqui a questão do evolucionismo darwinista. E estaremos analisando, através da ótica cristã, essa teoria. Porém, defendendo o posicionamento cristão, que é criacionista. Estaremos trazendo a importância para todos vocês de que nós podemos olhar sobre determinada área do conhecimento com uma perspectiva cristã e não deixar com que esse conhecimento que talvez, porventura, ele seja anticristão ou que ele não reconheça a intervenção de Cristo, onde eu consiga conciliar a minha visão sobre o entendimento daquela área e também sobre a perspectiva cristã. Aprenderemos que nós podemos, sim, ser profissionais acadêmicos de nível superior, especialistas, mestres e doutores que entendam as características científicas, filosóficas, sociológicas da mente humana, que porventura receberam grande influência do processo do iluminismo, das teorias materialistas e racionalistas, mas eu posso estudar, dissertar e até ensinar sobre esses conceitos, porém, sabendo fazer uma separação daquilo que é teoria humana para aquilo que é a cosmovisão cristã. Eu posso ser um cientista, eu posso ser um engenheiro e entender o método científico aplicado a determinada situação, a uma análise passível de submissão de teste, a uma visão mecânica, a uma visão química e biológica de algo, e não deixar com que isso se torne a minha filosofia de vida, que se torne a minha centralidade de entendimento. Então, nós acreditamos que Deus é o dono e o provedor de todo conhecimento e de toda sabedoria. Nós temos, historicamente, um processo onde, através das lutas e revoluções, em prol principalmente do protestantismo, que abriu um leque para que houvesse o desenvolvimento científico, teológico e para muitas outras ciências. Nós temos a evidência disso como que muitas grandes universidades que surgiram no mundo foram lutas e conquistas de cristãos. Então, nós queremos estimular os nossos jovens e adolescentes a irem para a universidade e entenderem que eles precisam ter a cosmovisão cristã, que eles estão indo para um ambiente acadêmico para entender X, Y ou Z teoria e que aquelas teorias não
podem ou não devem se tornar uma razão de vida e uma forma de viver para eles. Estaremos aqui analisando processos filosóficos, sociológicos, como, por exemplo, do marxismo cultural, que é um tabu para muitas estruturas cristãs. Entender a obra de Karl Marx, por conta muito também do seu posicionamento antirreligioso e também da questão da inclinação materialista. Mas nós vamos defender que é possível você estudar Marx, de você entender o contexto ao qual ele vivia, o porquê que ele criticou a religião, exaltou como ela ser o ópio do povo, e nós não nos deixarmos influenciar pela filosofia dele. Porque a nossa ideia filosófica, a nossa centralidade de entendimento está nas Sagradas Escrituras. Então, se eu tenho uma base e um entendimento na Bíblia, eu entendo todas as outras demais áreas do conhecimento como complementares à minha cosmovisão cristã. Então, sim, eu como cristão, se eu estou consolidado e discipulado dentro das Sagradas Escrituras, eu conseguirei sim dissertar e evoluir sobre todas as áreas do conhecimento. Teremos uma série de postagens de vídeos, onde nós estaremos abordando cada uma dessas áreas do conhecimento através de uma lente cristã, através de uma visão cristã. E entenderemos um pouco mais sobre o movimento filosófico, principalmente enraizado na perspectiva cristã, os aspectos sociológicos, né? Os estudos da profundidade da mente humana, da forma do comportamento humano, a manifestação do fato religioso, as questões políticas e a importância da atuação do cristão no conceito político, as bases do direito, o como que a lei mosaica influenciou as bases legislativas de muitos países que receberam e que até hoje, por mais que se manifestem como países laicos, mas tem uma grande influência da lei mosaica no seu estabelecimento de visão e perspectiva de lei social. Sobre as questões pedagógicas, a importância do processo de ensino, né? A função do pedagogo nesse processo de desenvolvimento cristão. A antropologia, não só na perspectiva bíblica, teológica, mas na antropologia, né, voltado para o estudo do homem como um ser inserido na sociedade. Os fenômenos da comunicação social, da literatura, não só da literatura secular, mas também da literatura cristã. As questões das artes, que às vezes é muito criticada e excluída dentro do processo da nossa realidade de igreja evangélica hoje. E a questão da música também. Então, estaremos englobando todas essas áreas das ciências humanas e trazendo a nossa cosmovisão cristã sobre essas áreas. A EBOC vinha se dedicando num processo de formação teológica a nível básico. Várias disciplinas, principalmente da teologia sistemática, da teologia prática, já estão disponíveis para você. Nós entendemos que o projeto chamado Desenvolvimento Ministerial era extremamente necessário para que desse continuidade a essa formação teológica. Nesse projeto de desenvolvimento ministerial, onde você tem muitos conteúdos aí disponíveis, vocês vão entender os exercícios ministeriais através dos 5 ministérios, onde o cristão ele possa entender o seu chamado, a sua vocação, as suas aptidões e o seu propósito. Dentro das razões que ativam a função da igreja na terra, que são os 5 ministérios, através também dos exercícios departamentais ou de secretarias, como seja preferido se chamar, e as questões hierárquicas dentro do contexto cristão evangélico, a fim de que todo cristão entenda a sua razão, o seu objetivo, entenda as suas inclinações e aptidões e consiga exercer o papel para o qual Deus o chamou. E entendemos também que para que desse continuidade a esse processo de conquista para o raciocínio teológico, de consolidação através do projeto de desenvolvimento ministerial, era necessário um programa de educação cristã, para que todo aquele que deu início
nesse processo junto conosco, ele possa ter uma visão panorâmica do mundo ao qual ele está inserido, sobre todas as áreas possíveis do conhecimento, para que ele possa poder olhar todas as ramificações da sociedade, todas as áreas de conhecimento, através de uma perspectiva e uma visão cristã. Porque a palavra de Deus, ela é mais do que o suficiente e ela tem conteúdo extremamente suficiente para dissertar sobre todas as áreas e ramos do conhecimento e do entendimento humano. Entendemos que este programa é essencial para que todo cristão ele possa passar pelo seu processo de discipulado, entender qual foi o chamado de Cristo para a igreja, que é de ir e pregar o evangelho e de ir e fazer discípulos, para se aplicar na doutrina dos apóstolos e nas bases das Sagradas Escrituras. E o que o cristão ele não possa ser visto como um ser que fica limitado a uma esfera da sociedade, que fica limitado a um nível de informação, ou que ele fique restrito ou que seja proibido, como por exemplo, a ingressar numa estrutura acadêmica, mas que ele entenda que ele tem liberdade para poder dissertar e entender sobre todos os conhecimentos que lhe estão disponíveis, mas que assim ele possa realizar um filtro dessa informação que está vindo sobre ele, que ele possa conseguir dissertar e discernir sobre aquilo que é proveitoso ou não para o desenvolvimento da sua vida cristã. Essa é a nossa proposta, é isso que nós estaremos nos atendo nas nossas próximas postagens. Então, se você gostou desse programa, não perde as nossas próximas postagens. Já se inscreve aí no nosso canal e ativa aí as notificações. Você não vai pagar nada por isso. Você ativa as notificações que todo novo vídeo que for lançado aqui no canal vai ser enviado aí uma notificação para o seu celular. Deus continue te abençoando e não deixe de nos acompanhar e compartilhar os nossos conteúdos.